Bom dia, pessoal. Aproveitar a oportunidade que vocês estão na fila para mim transmitir a mensagem de Deus para todos vocês. E desde já agradeço pela vossa atenção. Quem não me conhece, eu me chamo Elias Joanã. Aqui é um chamado de Deus. Eu sou de Israel, nasci aqui no Brasil e a minha linhagem é da linhagem de Dan. Quem não sabe a promessa, Dan, é só ler Gênesis capítulo 49, do verso 16 ao verso 18, e também ler Deuteronômio capítulo 33 e o verso 22. Você vê uma bênção maravilhosa sobre Dan. Lá diz que Dan ajudará o seu povo. Nós sabemos que quem tem povo é Cristo. Lá no final da bênção diz que Jacó dizendo a Dan: a tua salvação espera, Senhor. Nós sabemos que quem salva é Cristo. E Jacó diz: eu espero a tua salvação, ó Senhor, na promessa a Dan. Também lá em Deuteronômio 33, o verso 22 diz: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Nós sabemos quem é leãozinho é Cristo. Cristo é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. E ele vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan. Foi isso que ele falou para o profeta João, Apocalipse capítulo 10. Quando ele falou como ruge um leão. Porque o título de leão é dele. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então quando ele falou, ele predou como ruge o leão. Os 7 transbundos falaram as suas próprias vozes. João ia escrever, mas João ouviu uma voz do céu dizendo: não a escreva, João. Guarda em segredo o que tu ouviu. Você sabe o que Cristo disse? E João ouviu? Ele falou: eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo de um homem. Num corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. Foi isso que Cristo falou. Que no tempo do coronavírus, ele ia incorporar, como vai incorporar, num corpo de um homem. E este homem é o primogênito da linhagem de Dan. Também o profeta Isaías fala dessa incorporação, dizendo qual é esse homem. Lá em Isaías capítulo 28, verso 11 diz: o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha. O homem que Cristo vai incorporar tem lábios gaguejantes e tem língua estranha. Então Cristo vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan nos últimos dias. Também ele falou lá em Isaías capítulo 46: eu vou fazer toda a minha vontade. Eu disse, eu vou cumprir. Eu vou te chamar ave de rapina do Oriente, e o homem do meu conselho de uma terra longínqua. Irmãos e irmãs que estão ouvindo a mensagem nesta manhã, a ave de rapina que veio do Oriente foi a coronavírus. Ela veio do Oriente. O homem do seu conselho, o homem do conselho de Deus, o único que pode implementar no conselho de Deus é Cristo. O homem do conselho de Deus é Cristo. Ele diz: vou chamar o homem do meu conselho de uma terra longínqua. O Brasil é uma terra longínqua de Israel. Deus, ele disse: eu vou cumprir, vou executar todo o meu propósito. Eu vou trazer a justiça e a salvação. A incorporação de Cristo é para trazer a justiça, para trazer a salvação. Em Judá, nosso Salvador encarnou. E agora Jesus Cristo, o nosso Salvador, o leão da tribo de Judá, vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan. Aqueles que leem a Bíblia, é só examinar as escrituras sagradas e ver a bênção poderosa que foi dada a Dan. Que Dan é leãozinho, assim como Judá é leãozinho. Por que Dan é leãozinho, como Judá é leãozinho? Porque Jesus Cristo vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan. Esse é o meu chamado. Eu sou de Israel, nasci aqui no Brasil e sou da linhagem de Dan. E Cristo vai incorporar no meu corpo. Sou a segunda pessoa de Cristo pela a incorporação que será realizada em meu corpo por Jesus Cristo. Como eu já disse, para que Cristo vai incorporar? Trazer a salvação e a justiça. Vemos também
lá Apocalipse capítulo 17, que a besta e os 10 reis, eles batalharão contra o cordeiro, mas o cordeiro o vencerá. Vencerão também aqueles que estão com ele. Todos aqueles que estiver junto com o cordeiro incorporado vai vencer a besta e os 10 reis, ou vencer todos os enganos dos últimos dias. Pela promessa da incorporação, estou aqui para trazer a mensagem desta manhã para vocês. Nós sabemos que quando vem um renovo, é mudado aquele ritual para a identificação do povo de Deus. Quando Deus fez um renovo com Abraão, houve a circuncisão, uma identificação daqueles que se tornaram povo de Deus. Depois, passou mais ou menos 2000 anos, veio o renovo de Cristo pela encarnação em Judá. Então houve novamente o renovo do Senhor e mudou a identificação da circuncisão para o batismo em nome de Jesus. Agora, já tem mais de 2000 anos e agora outro renovo, a incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan. Agora a identificação mudou. O batismo, assim como a circuncisão perdeu o valor quando veio o batismo, agora o batismo perdeu o valor quando veio agora a identificação desse novo renovo. Agora é o confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, para batalhar contra a besta e a sua imagem. Então, vós que são batizados, precisais fazer o confessar, olhando para o céu, a identificação dos últimos dias, para ser identificado o povo de Deus. E Cristo incorporado, ele julgará e pelejará com justiça. Ele batalhará contra a besta e contra a imagem da besta. Da sua boca sai uma espada afiada, isto é, a palavra da pregação. Ele vai bradar, ele vai pregar como brada um leão. Satanás enganou o mundo inteiro e as igrejas, mas aquele anjo que está com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, a sua voz requer atenção. A batalha do Armagedon não é física, literal, com espada ou arma de guerra. A batalha do Armagedon é uma batalha pela pregação, pela voz. Pela voz. A Bíblia diz, Atalaia, vá e prega. Mesmo que eles não queiram ouvir, mas eles vão ouvir, mesmo sem querer ouvir. E aqui estou para transmitir a palavra. Mesmo que pessoas não queiram ouvir, mas vão ouvir nesta manhã. Quem é a besta? Qual é a imagem da besta? E qual é o sinal da besta? Para isso estou aqui. Para isso foi enviado de Deus, para começar essa batalha, e será consumada com a incorporação de Cristo no meu corpo, para também não só transmitir essa mensagem aqui em Satinês, mas no mundo inteiro, e chamar um a um dos 144 mil. Então, vou iniciar a pregação desta manhã. Além do que já apresentei o chamado para vocês, vocês vão ouvir a pregação no espírito e virtude de Elias e de João Batista. A pregação, quem é a besta, sem arrudeio, quem é a imagem da besta e qual é o seu sinal. Eu vou começar pela imagem da besta.
Apocalipse capítulo 13 e o verso 15. Faz-lhe que esteja dado fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas que fizesse morrer quantos não adorasse a imagem da besta. O verso 16 a 17 fala do sinal da besta, e faz a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, que seja posta certa marca na sua testa e na sua mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Então, começando pelo a imagem da besta, depois falarei do sinal da besta. A imagem da besta já está falando, isto é, falando no Estado, pela falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa uniu a igreja com o Estado. Uniu todos os templos e santinês do Brasil e do mundo com o poder civil, com o Ministério Público Federal, com o Estado, assim como a besta na Idade Média. A Igreja Católica era unida com o Estado, controlava o Estado e matava aqueles que se discordavam das suas heresias, matava acusando-os de herege na fogueira, na diabólica Inquisição. Assim também a imagem da besta se uniu com o Estado. O protestantismo apostatado desses últimos dias se uniu com o poder civil, com o Estado. Então espera por você, venha conhecer. Estamos preparados com uma loja repleta de novidade. Tudo a R$20. Então fica aqui. E assim como a besta na Idade Média do ano 538 até o ano de 1798 fazia as leis para matar o povo de Deus, fazia as leis no Estado, assim também a imagem da besta. Já fizeram as leis no Estado, fizeram a lei 17.346 e outras mais. As leis falsas de quê? Da falsa liberdade religiosa. Essas leis prendem as pessoas, acusando as pessoas de quê? Não é mais de herege como a besta fazia. A imagem da besta usa uma tática um pouquinho diferente, mas cumpre a mesma coisa que a besta cumpria na Idade Média. A imagem da besta acusa as pessoas de quê? Intolerante religioso. E de que mais? De racista religioso. E de que mais? Acusa a pessoa que está faltando, diz eles, que está faltando respeito com a religião do próximo. Assim, está cumprindo hoje, nos nossos dias, o período da imagem da besta, Apocalipse capítulo 13 e o verso 15, a falsa liberdade religiosa. A Bíblia diz que os mercadores da terra ficam ricos por causa da sua luxúria. Quem são os mercadores da terra? Que estão ficando ricos pela falsa liberdade religiosa. Os mercadores da terra são aqueles que fizeram as leis falsas. As leis de 17.346 e outra mais. Eles são os mercadores da terra. Quem são eles? Os deputados federal, os deputados estadual, os advogados da OAB, e aí vai. Os parlamentares, eles estão ficando ricos por causa dessas leis. Por quê? Essas leis falsas de liberdade religiosa prendem as pessoas, acusando as pessoas de intolerância religiosa e de racismo religioso, e eles aplicam multa para ficar rico eles. A multa que eles aplicam nessas pessoas presas é de R$80 mil a R$900 mil. Assim eles estão mais ricos. Também a imagem da besta fez com que, a qual é a falsa liberdade religiosa, a imagem da besta, fez com que os templos
de Santo Inês, do Brasil e do mundo se tornaram morada de demônios. Porque pelo Departamento de Liberdade Religiosa da igreja, eles convidam para dentro dos templos os demônios. E quem são os demônios? Os demônios são religiões pagãs. O que é isso? É religiões como a qual a bruxaria, candomblé, umbanda, espiritismo e aí vai. Estão cheios dos demônios. As religiões se misturaram pela imagem da besta, pela falsa liberdade religiosa. Elas estão andando de mão dadas, de mãos juntas. Deu vida ao espiritismo, a falsa liberdade religiosa. Deu vida ao catolicismo, a falsa liberdade religiosa. E deu vida ao protestantismo apostatado, a falsa liberdade religiosa, a qual é Apocalipse capítulo 13 e o verso 15. É por isso que você vê, nesses últimos dias, pessoas divertidas de candomblé pelas ruas, por causa da falsa liberdade religiosa que deu vida ao espiritismo. É por isso que vocês viram, nesse ano novo, muitos adventistas vestidos de branco, porque a falsa liberdade religiosa deu vida a orixás, a Oxalá, a qual é os demônios da macumba. Então, vestir de branco no primeiro dia do ano novo é uma oferenda a orixás, aos demônios. É por isso que o mundo e as igrejas viraram espiritismo pela falsa liberdade religiosa. O profeta João, ele viu 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, um sair da boca do dragão, representando o espiritismo, um saindo da boca da besta, representando o catolicismo, e um saindo da boca do falso profeta, representando o protestantismo apostatado. Então, com essa mensagem, vocês ficaram sabendo que a imagem da besta é a falsa liberdade religiosa. Desde o dia 2 de junho de 2020, o presidente Donald Trump foi perante a imagem do João Paulo II. Adorou a besta, ele volta para a Casa Branca e faz o decreto internacional para todos os países do mundo promover essa perseguição, dizendo que é liberdade religiosa, mas é a falsa liberdade religiosa. Henrique Britânia também está só R$18 a parcela. Leve ainda a linha completa com o menor preço, com oferta em toda a linha, em conjunto de jantar. 4 cadeiras em parcelinhas de R$ 75,90 gramas. Aproveite a forma modular, liquidando todo o elétrico. Agora, vou falar sobre o sinal da besta. Qual é o sinal da besta?